Hoje vamos falar de constelações e galáxias. Vocês sabem quantas elas são? E qual a origem dos nomes delas? Adivinha? Interrogação, interrogação. Olá pessoal, eu sou a Babi e hoje vamos falar um pouco sobre o nosso céu. Quem aí já olhou para o céu à noite e tentou achar as constelações naquela imensidão toda? Eu nunca consegui achar o meu signo. Inclusive, eu sou o Rodrigo Reis e estaremos juntos no Catavento Responde de hoje, falando sobre as constelações e algumas curiosidades. Qual é o seu signo? Eu sou de Câncer. E você? Eu sou de Libra, o melhor signo. Ou não? Bom, nossa primeira pergunta veio da Anali de São Caetano do Sul. Ela perguntou, Babi, de onde vieram todos os nomes das constelações? Hoje, de acordo com a União Astronômica Internacional, admite-se 88 constelações, mas esse número pode variar em relação ao período histórico ou em relação às diferentes culturas. Dessa maneira, já foram atribuídos diversos nomes e histórias místicas aos padrões das estrelas no céu, originando o que nós chamamos hoje como constelações. Lembrando que a gente tem uma seção aqui no Museu Catavento e em uma das salas tem um montão de constelações no teto, desenhado, é lindo. Mas retomando, né? Mais da metade das constelações reconhecidas pela União Astronômica hoje são atribuídas à Grécia Antiga, e inclui algumas vindas da antiga Babilônia, Egito e Assíria. 48 das constelações, Babi, que nós conhecemos, estão registradas no Almagesto, né? Que é um tratado de matemática e astronomia. Escrito pelo Ptolomeu. Sim. E por mais que tenhamos esse documento, alguns dos nomes ainda são mais antigos do que o próprio registro. É muito antigo, né? É muito antigo, então a gente não pode definir uma origem precisa dos nomes, já que temos mais de 20 povos que registraram algum tipo de mapa astronômico, com seus nomes e origens influenciados tanto pela área espiritual quanto mitológica, que variam de acordo com seu lugar no mundo. Bom exemplo disso, né, é quando comparamos as constelações do zodíaco ocidental. Que é Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, são 12, Aquário, Capricórnio, talvez eu tenha esquecido de algum. Então esses foram ocidental. Isso. Então agora vamos por oriental. As constelações do zodíaco oriental são Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Cobra, Cavalo, Cabra, Galo, Macaco, Cão e Porco. Nossa, são muitos também, né? Sendo cada um desses nomes associados a um mito. Foi a partir desses nomes que conseguimos mapear o céu que vemos da Terra. O que nos leva à próxima pergunta. Que é do Fernando de Itaquera. Ele pergunta por que é tão difícil achar as constelações quando olho para o céu. Bom, para que a gente consiga encontrar as constelações à noite, é preciso entender que a maioria das formas das constelações não se parecem de fato com os nomes dados. Então, Fernando, nós não podemos nos ater apenas a esses nomes para localizá-las ali no espaço. Atualmente as constelações se tornaram setores celestes que nos ajudam a identificar os mais diferentes lugares quando estudamos os céus. Isso inclui estrelas distantes, outras galáxias e até mesmo alguns planetas. E isso nos leva para a próxima pergunta, que é de quem, Rô? A do Felipe de Santo André, né? Ele pergunta, Babi, se existe algum mapa do céu, tipo um guia, assim. Então, Felipe, ó, pra você conseguir localizar algumas dessas constelações, nós podemos utilizar, né, algumas ferramentas que surgiram com o tempo, como a carta celeste, né? Que nem sempre a observação de todas as estrelas irá funcionar a olho nu, a gente consegue ver ali. Exato. Então, dessa maneira, pode ser necessário o auxílio de um binóculo. Além disso, é importante que o local e o clima esteja propício, né, para observação. Pode ter muitas nuvens. Aqui no museu, por exemplo, a gente utiliza uma ferramenta chamada Stellarium, que é um programa de computador que auxilia na localização dessas constelações a partir de onde você tá. Você pode baixar na sua casa gratuito aí, no seu computador. Mas se você prefere usar o celular, existe também ótimas opções de aplicativos, né? Sim. Também mapeiam o céu, como o aplicativo que nós utilizamos aqui no museu, que é o Star Chart. É muito legal, né, Babi? Então você aponta assim e ele mostra pra você as constelações onde elas estão. Você pode apontar pro céu, isso é muito legal. Agora a próxima pergunta é da Alessandra, de Campos do Jordão. Por que é possível ver mais constelações fora das grandes cidades? A Alessandra quer saber. Alessandra, para podermos ver melhor as constelações no céu noturno, nós precisamos de um ambiente com pouca iluminação. Portanto, quanto mais afastado das grandes cidades,
menos interferência de luz nós teremos. E pode não parecer muita coisa essas luminárias espalhadas pela cidade de São Paulo, mas a cada 50 metros a gente tem um poste, mais ou menos, aqui na cidade. E isso, assim, pensa que fica aceso durante toda a noite. É muita luminosidade atrapalhando o nosso vislumbre, assim, do céu. Então, dá cerca de 30 mil lâmpadas ali, sem contar a região metropolitana, Nossa, né? é muita coisa, né? E esse efeito é conhecido como luz intrusa, que é quando, por exemplo, né, a luz do poste ilumina alguma parte da casa, mesmo com todas as luzes apagadas. Nossa, eu moro na Liberdade, gente. Aí é só aquelas lampadinhas no meu quarto, iluminando tudo. Por mais que essa visão noturna tenha benefícios, ela não nos deixa ver assim o céu à noite, ela nos impossibilita isso, né? E tem uma curiosidade, que assim, aconteceu um apagão geral em 2009, eu era uma criança ainda, o Roger tinha uns 63 mais ou menos, e aí aconteceu um apagão da região centro-sul, aqui de São Paulo, e ficou sem luz. Esse apagão permitiu que toda a população admirasse a beleza das estrelas, como se estivessem usando ferramentas para isso. E também ficar procurando vela, né? Aconteceu várias coisas durante o apagão, além de observar as estrelas. No meu caso eu não consegui observar, eu tava procurando vela, né? Entendi. Esperando esse apagão. Entendi. Bom, Babi, nós estávamos falando sobre constelações, agora a gente vai mudar um pouquinho o foco, nós vamos falar sobre galáxias, né? Legal. O Axel, aqui de São Paulo, ele perguntou se um dia a Via Láctea e a Andrômeda, elas podem se chocar. Gente, isso aí é uma pergunta muito complexa e cabeluda, né? Então tá no ar o quadro Pergunta Cabeluda. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou educador do Museu Catavento e estou aqui hoje para responder a pergunta cabeluda. A pergunta que chegou aí de casa pra gente foi: Andrômeda e Via Láctea podem um dia se chocar? E a resposta é sim. Os cientistas da NASA fizeram uma previsão alguns anos atrás de que essas duas galáxias vão se chocar daqui a algum tempo. Essa previsão foi feita utilizando o telescópio Hubble. Bom, mas quando será que isso vai acontecer? Isso vai acontecer mais ou menos daqui a 4 bilhões de anos. Tá bem? Isso é bastante tempo, né? Para nós, seres humanos, isso é muito tempo. Até mesmo para o universo é bastante tempo. Essas duas galáxias elas estão a 2,5 milhões de anos-luz uma da outra. Porém, mesmo assim, elas interagem gravitacionalmente, ou seja, uma atrai a outra devido à gravidade. E aí, como esse choque vai ocorrer? A gente conhece choque no nosso dia a dia como um impacto, né? Algo que meio que pode destruir outra coisa. Então, como você pegar uma fruta, tacar na parede e ela vai sair toda estilhaçada, ou então dois carros que colidem e saem totalmente amassados, né? Quando a gente tem um acidente de trânsito. Porém, o choque entre galáxias não necessariamente tem esse viés, tá bem? Quando a gente pensa em duas galáxias se chocando, a gente na verdade pensa muito mais em reorganização, reestruturação. No final das contas, o que vai acontecer? Uma galáxia vai acabar incorporando a outra. A gente vai ter então toda uma reorganização das estrelas, dos corpos celestes que compõem essas duas galáxias. Tudo bem? Então não há motivo para pânico. A pergunta que fica é: será que daqui a 4 bilhões de anos o ser humano ainda vai estar aqui na Terra? Bom, essa daí já é mais difícil de responder, tá bom? Obrigado, até mais. Chegou o momento muito esperado. É o quadro Você não pode dormir sem saber. Fatos Constelares 132. Astronomia não tem nada a ver com signos, isso é um fato. Exatamente. Fatos Constelares 579. Dizem que nunca se pode confiar em um geminiano. Verdade ou não, eu leio o meu horóscopo. Fatos Constelares 799. Não adianta usar seu signo para justificar sua personalidade chata. Eu uso, né? Fatos Constelares 652. Existem mulheres que conseguem segurar o dia do parto para os seus filhos não nascerem arianos. Eu passo pano. Fatos Constelares 985. De acordo com o BuzzFeed, Libra é o melhor signo do horóscopo. É verdade. Informações retiradas da ONU. Super confiável. Eu concordo. Fatos Constelares 644. Existem empresas que só contratam pessoas se gostam do signo delas. Sim, gente, isso acontece.
E o Catavento Responde vai ficando por aqui, né, Babi? Exatamente. Se você gostou desse programa, quer recomendar pra alguém, envia pra pessoa, comenta aqui, deixa o nome dela, curte, segue a gente em todas as redes sociais, no Instagram, no Spotify, com o Frequências da Ciência, que é o nosso podcast. Exatamente. Então você pode só digitar lá, @Museu Catavento, que tem tudo lá, você acha, só seguir a gente. E se você tiver alguma pergunta pro Catavento Responde, é só comentar aqui nesse vídeo que a gente vai dar uma olhadinha e recolhê-las. E a gente faz um programa igual esse pra você. É isso, né? É isso. Então, beijo, tchau. tchau. Falando em astronomia, a professora Adriana Cassini, do Rio de Janeiro, mandou uma pergunta pra gente no vídeo que fizemos sobre meteoros. Ela perguntou onde eles costumam cair e por que existem. Na verdade, foram os alunos dela que fizeram a pergunta. Olha que legal. Bem, antes de tudo, precisamos entender o que são meteoros. Explicamos um pouco sobre isso no episódio 14 do Por Dentro do Catavento, que você pode assistir no nosso canal. Mas é importante esclarecer que um pedaço de rocha espacial achado no solo terrestre não é um meteoro, apesar dessa confusão ser muito comum. O meteoro é exclusivamente o nome que damos ao rastro, criado por um fragmento de rocha. Não devemos confundir com o meteorito, que é o nome que esse fragmento recebe quando ele alcança o solo da Terra. Os meteoros podem ser observados com maior incidência na direção que nosso planeta está se movendo quando ele gira em torno do Sol, e também recebe o nome de estrela cadente. Existem algumas evidências sobre o surgimento dos meteoros. Eles podem vir de rochas que formavam asteroides e se chocaram. Também imagina-se que alguns deles são fragmentos de cometas que passaram muito próximos do Sol. Ambas as teorias explicariam a existência desses meteoros. Claro que deixamos muitas coisas de fora. Dúvidas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Recebemos também sugestões para fazer um episódio sobre planetários e adoramos a ideia. Não se esqueça, tem alguma dúvida sobre ciência? Ficou com alguma dúvida sobre o que falamos hoje? Manda pra gente nos comentários ou na DM do Instagram que a gente responde você. Um abraço e até a próxima!